Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar iniciando, né, um ciclo de vídeos aí ligados à parte, né, de tecnologia dos plásticos, né? Nesse caso aí a gente vai estar focando mais inicialmente aí na parte de injeção de plástico, na parte de moldes, né, ligados à injetura. Mas a nossa ideia está dando expandindo, né, mais para frente, né, com outras tecnologias também, né, como extrusão, sopro, enfim. Então nesse primeiro momento, né, nesses primeiros vídeos, a gente vai estar focando aí mais na parte de injeção de plástico. Né? Para quem é da área, né, trabalha aí com a injetura de plástico, né, sabe que é um sistema, né, um mecanismo de processamento, né, que tem uma série de variáveis, né? Quando entra a época de setup, né, mudança de molde, mudança de constituinte polimérico, né, normalmente é uma dor de cabeça porque demora um pouco, né, até não é para acontecer isso, né, constantemente, mas para quem é da área sabe que hora ou outra, né, acontece, né, esse problema ali de setup, né, de você estar injetando os materiais até ele atingir ali um padrão, né, dentro ali do considerado do projeto, né, e aí de fato, né, como o pessoal fala, bater as peças, né, e dar continuidade ao ciclo. Né. Bom, hoje eu vou falar alguns conceitos aí ligados à parte de injeção. Né. Eu tenho aqui um mecanismo. Deixa eu ampliar aqui. É claro que esse aqui ele não representa fielmente 100% como uma injetora, né, de plástico, mas o mecanismo ele é bem parecido. Né? A gente sabe que no cabeçote de injeção, né, normalmente você tem um fuso, né, um fuso transportador que vai receber ali energia hidráulica para poder estar deslocando, né, o polímero ali dentro de uma temperatura de trabalho para o molde de conformação. Né, existe o fechamento do molde e aí você tem lá no molde o ciclo de resfriamento para que o produto ele venha a ser entrado, né, numa zona termoestável, né, de acordo com a temperatura com que faz, né, que ele venha esfriar e dentro de uma temperatura que ele venha ficar numa condição rígida, né, ou dentro do aceitável para o ciclo de injeção. Né. Então, como é que funciona, né, basicamente o ciclo de injeção? Né, a gente tem aqui, né, o silo de armazenamento, né, o funil de armazenamento, como o pessoal fala. Né, aqui é onde entra, né, o polímero. Né, esse polímero aí normalmente granulado. Né, existem as misturas de acordo com o tipo de polímero. E quando esse polímero, né, ele entra aí, ele passa justamente por uma zona, né, de aquecimento. Né, uma zona de aquecimento ali no cabeçote de injeção. Né? Então, se a gente for comparar, né, ele ficaria nessa região, né, nessa região aqui, referente ali ao cabeçote de aquecimento. Né? Então, tem as resistências, né, que vai fazer ali com que o polímero ele venha a aquecer e entrar, né, numa temperatura de trabalho. Né? No próximo vídeo a gente vai estar falando ali sobre características, né, dos polímeros, né, principalmente referente aos termoplásticos e aos termoestáveis. E existe essa questão da temperatura de trabalho que é muito importante. Né? Vamos fazer até um paralelo em relação a parte da siderurgia. Né? Por exemplo, você pega um aço, né? Você tem, você aquece ele, ele vai estar passando, né? Mudando ali de fase de constituinte, né? Referente aos cristais. Né? A relação, né, microestrutural dele altera até ele passar, né, de fase. Né? Ou seja, se ele está sólido, ele vai aquecer, ele vai derreter e você pode estar voltando ao estado dele inicial. Né, e principalmente materiais que não tem liga, né, algum material de liga, né, ou um alto teor de carbono, né, ele tem essa tendência a voltar normalmente, né, mesmo sofrendo um choque térmico, né, que seria aí uma base aí para tratamento térmico. Né. No caso dos polímeros, né, alguns polímeros, né, quando mudam, né, o seu estado, eles podem entrar numa situação que a gente chama de estado irreversível. Né? Então existe essa condição aí para os polímeros, né? Que a gente vai estar falando mais para frente. Bom, então voltando aqui referente à injetora, né? Quando o material ele passa aqui por essa ação, né? Aqui tem justamente o torpedo, que é onde você vai ter, né, a ação de deslocamento do polímero, né? Ele aí aquecido, e daqui ele vai seguir,
né, injetado, né? Esse nome é bem interessante, injeção plástica, né? Porque de fato é um processo de injeção, né? Então quando ele ocorre esse ciclo de injeção, o polímero, né, vamos chamar de fluido, o fluido ele vai estar deslocando para a zona de moldagem, né, que é onde está lá o molde de injeção, né? Esse molde normalmente constituído de duas partes, né? Existem variações de molde, a gente vai estar falando mais para frente. Existe o fechamento do molde, né? E com base no fechamento do molde ele passa ali por um ciclo de resfriamento, né? E com base nesse ciclo de resfriamento existe a abertura do molde e o produto está ali pronto, né? Parece bem simples na explicação, mas para quem é da área sabe que demora um pouco até o setup, como o pessoal fala, né, da liga, né? Mas enfim, no caso da área de injeção, né, da área de injeção do cabeçote de injeção, né, normalmente é um fuso, né? Um fuso que tem ali uma característica geométrica bem diferente, o qual ele vai estar transportando, né, o polímero, né? Ele vai estar ali agitando o polímero para que ele fique numa condição estável, e depois existe o processo de injeção. Nesse caso aqui eu estou utilizando o simulador Algodo, né? A gente tem até alguns vídeos, né, mostrando aí esse simulador, né? Então ele é bem interessante e dá para a gente fazer algumas simulações, né? Então, exemplo, essa região aqui que eu estou girando, né, que o pistão está indo e voltando, ela seria basicamente aí a zona de injeção, né? Ou seja, o polímero ele vai descer por aqui, né, com base aí nesse silo aí de deslocamento, e vai ter a ação de injeção, né? Ou seja, ele vai seguir aqui por essa área, né? E aqui a gente tem a relação do molde, né? Aqui a gente tem a relação do molde. Nesse caso aqui, o molde, né, de escoamento, né, que é o molde de entrada do polímero, e o molde de fechamento, né? Então você tem esse molde de fechamento, né, que faz com que exista, né, ele vai fechar, vai chegar no seu limite, né? Vai chegar no seu limite, e aí você vai ter de fato a injeção, e o produto ele vai se conformar ali nas cavidades do molde, né? Vai se conformar ali nas cavidades do molde, e aí o resto é ciclo operacional normal. Como eu disse, aqui é só um exemplo para tentar simular, né, essa parte aí da injeção, né? Então aqui está com mecanismo de engrenagem, né? Está aí com biela, enfim, mas para simular essa ação. E por que eu estou mostrando isso? Eu quero mostrar para vocês principalmente esse detalhe aqui. Eu vou transformar esse sólido aqui, né, em um fluido, né, e eu quero que vocês observem essa questão do escoamento, né, que é o grande foco nesse momento, que é entender os problemas que ocorrem ali no ciclo de injeção, né. Então vou alterar aqui a conformação dele. Pronto, eu vou alterar aqui a conformação dele. Ele está em líquido, né. Observa que o fluido ele vai se deslocando, né? Então é justamente isso aqui, né? O fluido ele vai seguindo o ciclo dele, né? O polímero ali dentro da temperatura de trabalho, e ele vai se conformando na cavidade do molde, né? Ele vai se conformando ali na cavidade do molde, né? Realizando esse preenchimento, né? Realizando esse preenchimento e o resfriamento do molde. É interessante, uma vez eu me lembro de um aluno comentando, ele falou: poxa, professor, mas por que tem essa zona de resfriamento e tem a saída ali para o líquido quente, para água quente, para voltar ali para o ciclo de resfriamento? É troca térmica, né? Troca térmica, ou seja, você tem um fluido, né, refrigerante ali que vai estar, né, trocando energia térmica ali com o polímero, né, que está dentro da temperatura de trabalho, uma temperatura ali elevada, né? Aí depende de polímero, né? Mas, exemplo, se a gente for comparar com aço, né, que vai estar ali na casa de 700 graus ali para estar mudando de fase, o polímero ele não chega, pelo menos a grande maioria, né, não chega a essa condição térmica, né? Normalmente ali variando de 100, 300 graus aí, dependendo do polímero, né? Então você tem essa troca térmica e o fluido ele tem esse retorno, né? Então, quando esse ciclo, né, de escoamento ocorre, você tem uma série de variáveis físicas que estão ocorrendo. Você tem a ação do molde de fechamento, né? Você tem a ação do molde de fechamento, que ele tem uma capacidade de fechamento, aí obviamente depende da injetura, mas normalmente tem uma capacidade elevada, né, em toneladas, né? E você tem obviamente a pressão que é exercida no ciclo de injeção, que também é elevada porque o polímero, né, ele tem lá o seu índice de viscosidade.
né? Então você tem toda essa série de variáveis aí que vai interferir ali no ciclo de injeção, né? Então a partir de hoje a gente vai começar a falar sobre esses tópicos aí que estão ligados aí na indústria brasileira, né? Inclusive a gente vai também iniciar em breve um outro ciclo de vídeos aí específico para outras máquinas, né? Que a gente vai estar chamando aí de ciclo de operação de máquinas. Então a gente vai estar falando aí de enchedoras, esteiras, enfim, tá bom? Então é isso, no próximo vídeo a gente fala mais aí sobre, a gente vai começar a falar dos conceitos de injeção e sempre trazendo essa ação para a injetora, né, simulação e seguindo aí o ciclo, tá bom? Valeu!